Vamos começar? Alô? Boa noite a todos. Neste momento sagrado, estamos reunidos. Mais um dia nesta casa de oração, SOS Vida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós possamos todos, neste momento, emanada só um pensamento, buscar harmonização para a terra e, consequentemente, para nós também. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa irmã Salete Pinto Nogueira, palestrante da noite. Pedir a todos que aqui presentes ou à distância que me acompanhem mentalmente na prece que vamos proferir. Amigo Jesus, Mestre amado, vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um de nós, olhai por todos, toda a terra, todos os povos, todas as nações, a nação brasileira em especial. Aqui também estamos nessa casa de oração, e daqui que possamos nos irradiar em todas as direções, em benefício daqueles caídos à beira do caminho, fortalecido no teu amor, na tua paz e na tua bondade, possamos fazer o melhor, sempre pensando no bem comum. Que assim seja, graças a Deus. Bota no bolso e aqui nós vamos colocar. Aqui? Pode ser. Aí, deu certo. Deu? Obrigada. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo. Eu gosto muito de vir aqui. E eu estou ainda trabalhando nesse livro de Joana de Ângeles, Vida Gloriosa. Eu falo assim, não, agora acho que eu já acabei de trabalhar esse livro, mas daí eu leio direito mais um capítulo, não, tem mais coisa para a gente trabalhar nele. E tem mais coisa, porque Joana, ela é fantástica, né? O capítulo que eu separei hoje é o capítulo 16, Recrudescência das Lutas. O que Joana quer dizer com recrudescência, né? É a síndrome do Teletubby, eu não sei se você lembra que tinha aquele Teletubby que falava assim, de novo. É isso. É quando a luta está de novo na nossa frente, aquele mesmo problema que a gente pensa que já passou lá atrás. Aí ele vem de novo, às vezes vem mais intenso, por isso, recrudescência. Aí a gente acaba aquele problema, passa um mês, passa 2, passa um ano, de novo aquela situação, e de novo. Aí Joana está nos explicando por que de novo. Primeiro ela fala que é porque a gente faz a pergunta errada. Não é por que comigo e por que de novo. É para quê? Tem um sentido, tem um objetivo da luta estar acontecendo de novo. E ela explica que como a gente vive diversas encarnações, a gente traz gravado alguns defeitinhos, né? Algumas mazelinhas, é muitos, a grande maioria, né? E aí, a gente fica repetindo aquele padrão de novo. E a gente fica se preocupando em eliminar a consequência e não a causa. Então, um exemplo, a gente está com dor de cabeça, aí toma uma Neosaldina para dor de cabeça, mas não vai procurar por que eu estou com dor de cabeça. Às vezes eu estou com dor de cabeça porque eu estou comendo gordurinha demais, está atacando meu fígado. Então, ao invés de tirar a comidinha gordurosa, a gente toma remédio para dor de cabeça.
A gente se preocupa com a consequência e não com a causa. Tem um exemplo que eu acho muito bom, aquele livro clássico que todo mundo manda a gente ler na escola, que é Dom Casmurro. Se vocês lembram da história, o Bentinho casa-se com o grande amor da vida dele, é Capitu, e ele passa a vida suspeitando que ela tinha traído. Que ela não é fiel. Ele passa o livro inteiro suspeitando disso. Ao invés dele se preocupar com a causa, que é a insegurança dele, e agir, não, ele passa a vida sem ser feliz, ele passa a vida sem questionar a Capitu se ela fez ou não, ele passa a vida inteira desconfiando, então ele não é feliz, ele casa com o amor da vida dele e não é feliz, ele é inseguro, triste, e acaba o livro da mesma maneira que ele começou. E às vezes a gente faz isso. Em vez de eu trabalhar a causa, que é a minha insegurança, eu quero mudar o outro. Eu quero que ele aja diferente, porque ele agindo diferente eu não fico inseguro. Se eu não fico inseguro, eu sou feliz. Ao invés de trabalhar o nosso problema, a gente prefere mudar o outro, porque a gente acha que é mais fácil, né? E a gente faz muito isso, coloca o problema no outro. O problema não é meu, o problema é ela que grita comigo. Mas por que ela grita comigo? O que eu faço? Não, o problema é o fulano que me trata mal. Mas por que ele me trata mal? Tem que ter um motivo. Porque ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou chegar no serviço e vou gritar com todo mundo. Deve acontecer alguma coisa para a pessoa fazer isso, né? E aí a gente se preocupa com a causa, com a consequência e não com a causa. Aí fica de novo. E Joana nos alerta que isso não é um fracasso, isso é um alerta. É uma nova oportunidade de resolver a causa. Não é um fracasso. Se a gente ficar considerando um fracasso, a gente para no tempo. Então ela fala, não é um fracasso, mas uma nova oportunidade. O processo de evolução espiritual tem por base a libertação interior de paixões antigas e dissolventes, aquelas que nos mantêm no atraso moral. Herdeiro de hábitos das existências anteriores, essas contribuições nefastas intoxicam o ser atual, de tal forma que, não raro, até mesmo inconsciente, o enfermo da alma reluta em abandonar esses rescaldos e perde-se nos vícios destrutivos. Não são poucos esses nossos algozes, pois são de caráter mental, emocional e físico. Então, a gente tem padrão mental, emocional e até físico que vem de outras vidas. E que às vezes a gente não muda, porque é mais fácil falar que o problema é no mundo atual. Não é nosso, né? Os pessimistas e depreciadores de tudo estão por toda parte. Quem sabe a gente até não é um deles, né? Há outros ainda que são de qualidade moral que arrastam acompliciamento do próximo com condutas enfermiças e primitivas. Aí já está falando assim, o pior do que a gente não resolver o nosso problema é a gente arrastar o outro para os nossos pensamentos, né? Porque existem pessoas com um poder de oratória tão bom que convencem o outro que o errado é certo. Às vezes pode ser até um de nós, né? Mas tem um poder de oratória que ele convence a si e ao outro. E Chico Xavier cita muito, tem uma lição do Palavras de Vida Eterna que chama desculpismo. Que a pessoa deixa de fazer o que ela tem que fazer e fica dando desculpa. Não, eu tenho muito serviço. Não, eu tenho que cuidar do filho. Eu não posso ir na casa de oração porque eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada. Eu não posso ir na casa de oração porque eu tenho que estudar. Eu não posso orar porque não dá tempo, eu tenho que cuidar do meu filho. E aí, a gente fala com tanta veemência que a gente não só acredita, como faz até alguns outros achar que a gente é cheio de serviço. E arrasta os outros para a mesma desculpa. E a gente acredita naquilo.
fica se enganando, né? Aí ela fala, além de não fazer o que é para fazer, a gente ainda arrasta o outro para não fazer junto com a gente. Ai, não vamos lá na casa de oração não, tem uma feira ali com pastel, vamos lá comer pastel? Pastel é muito mais gostoso que vem aqui, é ou não é? Pastel é muito mais gostoso do que vem aqui, né? Hã? Exatamente, quando a gente sair daqui, a gente come pastel, né? Na frente do Missionários da Luz, quem já foi lá, tem um lugar que vende pastel, né? É uma briga eterna, nós e a pasteleira lá. Mas a gente fala, não, gente, sai daqui, vocês vão lá comer pastel. Porque o pessoal come pastel e chega no fim da palestra, só toma passe. Aí a gente fala, não, gente, assiste a palestra e toma o passe, depois vocês vão comer o pastel. Tem uma japonesa, o pastel é muito bom. Mas é o que a senhora falou. Vamos depois, né? Como é que a gente muda isso? Com a educação. Sem dúvida, a educação, a renovação das ideias dão lugar a diferentes comportamentos, tornando-se alicerces de realizações edificantes de mudança. Então a gente tem que estudar e aprender a mudar esses comportamentos, né? O primeiro, ela já disse, a gente tem que reconhecer esses comportamentos. Não, eu tenho um comportamento aqui que eu estou me desviando. E depois a gente tem que estudar e mudar esses comportamentos, né? Perceber que a gente pode fazer isso. Era muito comum na época que eu estudava, nem sei se hoje tem muito, Kumon. Quem lembra do Kumon? Como é que é a educação do Kumon? Como é que era? Através do quê? Kumon? Repetição. Repetição. E como é que a gente vai mudar o nosso padrão mental? Repetição. A gente está reclamando, aí Joana fala assim, você está reclamando, caiu o lápis, caiu o lápis, já reclama, poxa vida, caiu o lápis. Aí ela fala para a gente prestar atenção nas reclamações, é o primeiro passo, quando eu estou reclamando. Aí, quando você está reclamando, você já tem que fazer igual com o computador, cancela, fala para o seu cérebro, cancela, e já pensa em 3 coisas de gratidão. Diz que essa é uma forma excelente de você começar a quebrar padrão. Porque o nosso cérebro procura fazer tudo da maneira mais fácil possível. E ele vai criando ramificações e neurônios para repetir o comportamento, para ficar mais fácil, para ele não gastar energia. Então, por isso que quebrar é muito difícil. Tem um médico alemão que fez um estudo, que se vocês procurarem na internet, chama A Arte de Reclamar. Até para reclamar agora tem arte, né? Mas é a arte de reclamar. Aí ele começou a estudar os reclamões da vida, as pessoas reclamonas da vida. Aí ele comparou com o ato de dirigir. Eu nem sei se eu já falei aqui, porque eu acho essa pesquisa fantástica. Quando a gente vai aprender a dirigir, quando eu aprendi, a gente aprendia num carro manual, né? Então eu vou pisar na embreagem, eu tenho que pensar. Eu vou pisar na embreagem, vou engatar a primeira, vou soltar devagarzinho, pisar no acelerador. Aí quando o carro pegou alguma rotação, eu vou pisar na embreagem, pôr em segunda, soltar devagarzinho, pisar no acelerador. Isso a gente faz 1 mês ou menos. Depois disso, a gente dirige cantando, brigando, conversando, não sabe nem como chegou aqui. E agora que tem GPS, a gente põe no GPS, vira aqui, vira ali. E você vai trabalhando, pensando, fazendo maquiagem e vai embora para o seu destino. Porque o cérebro faz de tudo para não gastar energia. Aí ele vai criando neurônios, ele vai criando ramificações para a coisa ficar rápida. Aí quando a gente reclama demais, ele faz a mesma coisa. Ele cria neurônios. Aconteceu, já reclama, aconteceu. Para ele não ter que queimar energia reclamando. Então ele já cria um neurônio, aconteceu, já reclama. Mais rápido. Então, por isso que quebrar é difícil. Então, a gente tem que prestar atenção e começar a quebrar esses comportamentos. Ela fala que o passo mais fácil e inicial é perceber que reclamou, troca por gratidão. Esse é o mais fácil. Percebeu a tristeza? Troca por gratidão. Percebeu a raiva? Troca por gratidão. Percebeu que está meio egoísta? Troca por gratidão. Ela fala que o primeiro sentimento de tudo é gratidão. Quando você começa a agradecer, seu cérebro começa a melhorar. E o nosso cérebro é mecânico. Então, quando a gente sorri, ele é um músculo, quando a gente sorri, ele acha que está tudo bem. Então, se a gente força o sorriso mesmo forçado, o cérebro entende que está tudo bem. Aí, você esforçando o sorriso, ele fala, tá tudo bem, melhora o dia. E fez uma pesquisa e dá certo.
Eu não consegui ainda, mas vou fazer esse teste, levantar. É que eu já levanto sorrindo e a Érica brigando comigo, porque eu levanto, eu ligo o rádio, abro a janela e começo a falar. E a minha irmã, ela é uma pessoa calma, ela não levanta brava, mas ela levanta, toma café, ela nem conversa. Ela levanta, toma café, olha o passarinho. Aí eu já levanto, abro a janela, já falo, já ponho música, e ela fala, pelo amor de Deus, baixa a sua velocidade, vamos mais devagar. Então eu vou fazer o teste do sorriso. Tenha cuidado com os seus padrões e painéis mentais. Faça reflexões habituais e perceba o que te aprisiona em cárceres sem paredes, fazendo-te sofrer. O dínamo da mente produz fenômenos que lhe são decorrentes de repetição, fixando-se no corpo e produzindo efeitos psicossomáticos. Ou seja, a gente cria até doença, né? Ter cuidado com os painéis e padrões mentais. Padrão mental é aquilo que a gente se acostuma a pensar. Painel mental são as imagens que a gente cria com esse pensamento costumeiro. E eu fiquei procurando alguns exemplos e eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tenho uma amiga que trocou de celular. Esse celular novo, você tira uma foto, você consegue apagar uma pessoa, apagar um objeto e fica perfeito. Não percebe que tinha alguém ali. Ele cria a imagem. Fantástico. Aí eu falei para ela, com esse seu celular novo, ele altera a foto, mas conversando por WhatsApp. Aí ela falou, como assim? Eu falei, dá para você apagar. Aí eu peguei a foto de uma parede cheia de planta e apaguei algumas plantas e mandei a foto original e a foto com a planta apagada. Ela olhou e falou assim, não dá para perceber, porque como era muita planta e eu apaguei só umas duas, ela teve dificuldade em enxergar. Eu peguei outra foto, a foto de um casamento na internet, eu não conheço o noivo nem a noiva, eu peguei a foto de um casamento e apaguei o noivo. Aí mandei para ela, ó aqui, ficou perfeito e apagou o noivo. E ela foi mostrar para o marido, olha, dá para apagar. Aí, depois, no outro dia, quando eu encontrei presencialmente, ela falou assim, nossa, mas o Tiago, ó, falei o nome, mas o meu marido, quando viu a foto, falou assim, por que ela apagou o marido, o noivo? Ela é solteira, quer que você separe? Ela não gosta de mim, por isso que ela apagou o noivo. Ó, tá vendo? O painel e o padrão mental, ele devia ter alguma insegurança, porque disse que numa festa, lembrei, numa festa eu falei, ninguém precisa casar para ser feliz, porque eu sou solteira e me acho feliz. Aí ele fez essa ligação e falou, ela quer que você separe. Por isso que ela apagou o noivo da foto, olha aqui. Gente, eu não pensei nisso. Eu peguei alguma coisa que era grande para ela ver, porque a planta ela não viu. Aí ela foi me falar que ele ficou bravo, porque eu apaguei o noivo. Painel mental. Ele criou uma imagem que não existia. Diante do padrão de sentimento dele, ele criou um painel mental. E a gente costuma fazer isso, que a Joana também chama de primeiro sofrimento e segundo sofrimento. O que é o primeiro sofrimento? Ai, eu chutei a porta, tá doendo meu pé. Primeiro sofrimento inevitável. Aconteceu, como diversas dores que a gente passa, espiritual, mental, física. Aí a gente cria o segundo sofrimento. A gente cria, ele não existe. Ai, meu pé tá doendo. Ai, amanhã não vai sarar. Amanhã eu tenho que dirigir, o meu pé tá doendo. Ai, eu vou ter que ir no médico tirar uma radiografia. Só bater o dedão. Não, mas vai ter que tirar a radiografia, tá doendo demais meu pé. Ai, vou chegar em casa, não tem remédio, a farmácia já fechou. Aí a gente faz uma bola de neve por causa de uma topada de dedo. Então a gente tem um padrão mental e cria um painel. Aí Joana fala, cuidado. Vamos nos ater ao primeiro sofrimento, esse é necessário. O segundo sofrimento a gente cria de acordo com o que a gente reage ao primeiro. Porque, como é que ela fala? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, nós vamos passar. Mas o sofrimento é opcional. Depende da maneira que a gente encara essa dor. E isso a gente cria até doença, né? Porque a gente fica triste demais, preocupado demais, nervoso demais, eleva o cortisol, dá gastrite, dá dor de cabeça, e aí a gente pode criar doenças mais severas.
Os chineses falam muito isso, né? Eles falam que o fígado adoece quando a gente tem raiva, o pulmão adoece quando a gente tem tristeza, o estômago agora eu não vou lembrar. Mas para cada doença de um órgão, ele fala um sentimento que a gente tem que trabalhar na medicina chinesa, né? E até a acupuntura, se você vai tratar de dor de estômago na acupuntura, ele fica no problema respiratório da acupuntura, ele fica perguntando sobre as suas tristezas, porque é relacionado, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Essa aqui eu acho ótima. Evita conviver com pessoas tóxicas, destrutivas, aquelas que veem somente o lado pernicioso dos acontecimentos e das coisas. Porém, guarda-te, não seja você a intoxicar o ambiente. Então, assim, Joana é uma mãe daquela que dá uma chicotada, né? Ela fala, evite conviver com pessoas tóxicas. Guarda teu coração. Não seja você a intoxicar o ambiente. Então, assim, daqueles desenhos antigos, eu também já devo ter falado que é uma frase que eu gosto muito, tinha um desenho, que eu não sei se vocês lembram, do Hard, que falava assim, ó céus, ó vida, ó azar. Não tinha? Então, coitado de mim, isso não vai dar certo. O Hard fazia isso. Então, o que ela está falando? Evite conviver com o Hard, porque ele não traz uma energia boa, mas não seja o Hard. Né? Que tinha um desenho que falava, ó céus, ele reclamava de tudo. Pobre de mim, isso não vai dar certo. E não dava. E ele acreditava tanto que ele só se mentia enrascada. Toda vez no desenho, as coisas não davam certo para ele. Mas ele tinha esse pensamento. Não vai dar certo, né? Aí ela vai comparar outra coisa. No estrume, como a estrela fulgurante, a criação colocou a magia de uma ordem própria e de um ideal fascinante. Muitas vezes, aquilo que te parece em desordem, no estado de decomposição, e que desagrada a sua vista, está dentro de uma ordem pré-estabelecida pela divindade. O universo é um ser vivo que se expande e se contrai mecanicamente, demonstrando a perfeição oculta de que te reveste. Ou seja, às vezes a gente julga o outro, né, como um estrume, e acha que ali a coisa não está boa, o outro não é bom, o outro não é evoluído. Ela está falando assim, porque até o estrume tem uma função que Deus criou. Assim como a estrela cadente. A estrela cadente dá ao viajor a estrela guia, né? Vamos seguir a estrela. E o estrume, ele aduba, ele serve de componente biológico, ajuda, tudo tem razão de ser. Não julgue, né? Porque às vezes a gente se julga estrela e está mais para estrume, né? Mas a gente acha que é uma estrela. Não desprezes um grão de areia para exaltar uma galáxia. O Criador de ambos é o mesmo e concedeu-lhes uma destinação própria que faz parte do equilíbrio de todo o planeta. Diante da esplêndida magnitude universal, as tuas lutas, embora diminutas, fazem parte da programação geral. Tudo se modifica obedecendo a uma ordem sempre detectada. Ou seja, não despreze um grão de areia para exaltar uma galáxia. Às vezes a gente fica querendo grandes missões, né? Não, eu quero fazer uma coisa que todo mundo veja, eu quero ser um missionário, eu quero falar bonito, eu quero ser um Divaldo, eu quero isso. Não, a tua luta é pequena, mas é a tua luta. Não procure ser uma galáxia, não pode desprezar o grão de areia, nós somos o grão de areia. E essa luta é grande para nós, a gente tem que procurar uma luta grande. Essa luta já é grande para nós. Essa é a nossa luta. Vamos cumprir ela bem feitinha, né? Não vamos procurar grandes missões. Às vezes sofres porque não és protegida em caráteres especiais.
mas não é abandonado. Nessa excelsa programação, todos são amados. O amor divino em tudo que existe te impulsiona ao crescimento íntimo, a necessidade de construir, fazendo-te co-criador. Siga em frente. É porque, invariavelmente, algumas vezes, né, os outros, que a gente não faz isso, fala assim, ai, mas para ela é fácil, ela tem carro. Ai, mas para ele é fácil, ele nasceu com mais dinheiro. Ai, mas para o fulano é fácil. Aí a gente acha que a gente não tem, como é que ela fala? Proteção em caráter especial. Que a gente acha que os outros têm proteção em caráter especial e a gente não. Ela vai falando que não. A gente está no lugar certo. E todos são amados. Não desista da tua luta. O outro não está melhor que você, a gente não sabe o sofrimento que o outro está passando. Cuidado com a hora vazia, porque é neste momento que te surgem as ideias mais absurdas e depreciativas. Quando a mente está em atividade em torno de qualquer ideal, o ser está vigilante. A gente tem preguiça no meio de uma faxina? Não. Tem preguiça no meio de um jogo de futebol? Não. Tem preguiça no meio do estudo? Não. A gente tem preguiça quando está à toa. Cuidado com a hora vazia. Quando a gente está à toa, fica difícil levantar, dá uma preguiça, né? Aí Joana fala assim, quando a mente está em atividade em torno de qualquer ideal, nós estamos vigilantes. A inatividade leva a preguiça. É verdade, quando a gente está à toa dá mais preguiça. A preguiça leva à inércia. Ai, não, tá bom aqui nessa rede, tá bom nessa cadeira, vou ficar aqui. A inércia leva ao tédio. Tem hora que cansa ficar à toa, né? Tem hora que cansa ficar à toa, mas a preguiça é maior, vou ficar aqui parado. A inércia leva ao tédio. Aí a gente fica entediado de ficar ali sem fazer nada. O tédio leva à perda de sentido existencial. Como é que era aquele ditado antigo? Como é que é? Cabeça vazia, como que era? Cabeça vazia, oficina do capeta. É o que a Joana está falando. Cuidado com a hora vazia. Porque o tédio leva à perda de sentido existencial. Aí a gente já começa com aquelas perguntas, por que eu nasci? Eu não pedi para nascer. Por que eu estou aqui? Porque fica entediado, né? E a perda de sentido existencial pode levar à depressão. Ó, que sério. A perda do sentido existencial pode levar à depressão. Aí Joana alerta, cuidado com a hora vazia. Que é a história do ditado de vó. Cabeça vazia, oficina do capeta, do diabo. É isso, cabeça vazia. Não sigas precipitado, sobreestimando-te, nem pessimista, desconsiderando-te. Ou seja, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Então não se julgue melhor, mas também não se julgue pior. Tem na internet um artista de rua que todo mundo gosta de postar muitas coisas dele. Aí a repórter chegou para ele pinta quadro com o dedo, pinta aqueles azulejos, assim, um artista de rua, anda meio mal vestido. Aí ela perguntou para ele assim, quanto valem seus quadros? E ele tinha uns quadros maiores. Ele falou, aí depende. Tem gente que vem aqui e olha, fala que é arte, e fala um valor, e fala um preço muito alto. Mas tem outros que passam aqui, deu 7,5. Tem outros que passam aqui e olham meus quadros e falam que isso é um lixo, não vale nada. Então a repórter perguntou, qual o valor dos seus quadros? Aí ele respondeu isso e falou assim, mas o preço para os dois é o mesmo. Porque o valor do meu quadro sou eu que dou. O preço para os dois é o mesmo. Ou seja, a gente cria valores com aquilo que a gente, com os nossos padrões, com o que a gente está acostumado. E aí Joana nos alerta, não sigas precipitado, ou seja, não se julgue superior. E não sobreestime-se, sendo pessimista. Então não se julgue superior e não se julgue
inferior. Nós somos iguais. O valor é a gente que dá. Eu vou terminar, já está quase terminando, deu 7h30, mas falta só um pouquinho. Falta só um pouquinho. Quando advier o cansaço, o prejuízo, o negativismo, o resultado que não espera, não chores. Refaze o caminho, observa aonde falhaste. A luta é um aprendizado. Recomece a corrigenda. Então não deu certo, vamos fazer de novo. Recomeça a corrigenda. Nunca suponha que na oportunidade perdida se foi a ocasião de realizar e de ser feliz. Não deu certo, mas vai dar certo, eu vou fazer de novo. Vou procurar onde eu errei e vou tentar fazer de novo. Quando se sinta sitiado por pensamentos devastadores, negativos, recorre à oração e a fazer o bem, em qual aurirás prazer e redescobrirá a alegria de viver. Então, quando a gente tiver com muito pensamento negativo, as coisas estão dando errado, vamos orar. Vamos orar e fazer o bem. Porque como é que é? A oração sem trabalho, a fé sem trabalho é morta, né? Mais ou menos isso. Então, a gente tem que ter fé, tem que orar, mas tem que trabalhar também, tem que fazer o bem. Agradece, portanto, a Deus qualquer trabalho que tenha, a inspiração do bem, e nunca te excuses a servir. A luta é o clima em que te situas para o aprendizado e o êxito existencial. Jesus, no maior sofrimento na cruz, não blasfemou. Antes, intercedeu por aqueles que o afligiam. Pai, perdoai-o. Eles não sabem o que fazem. A nossa fé é provocada na tribulação. Não é quando está tudo bem. É quando as coisas estão errado que a nossa fé é provada. Na tribulação, não reclame, ore. Na tribulação, não blasfeme, confie. Na tribulação, não recrimine, agradeça. Faça o teu possível para que Deus possa fazer o impossível. Às vezes a gente reclama, blasfema e recrimina. Aí não faz nossa parte, né? Ai, por que está acontecendo isso comigo? Ai, por que eu estou sofrendo? Irmãos, descrucifiquem-se se sentes assim. Irmãos, descrucifiquem-se se sentes assim. Recomeça a tua tarefa com galhardia, alegria e paz. Porque Deus é o caminho e o amor. Descrucifiquemos-nos, né? Para que a gente recomecemos com galhardia, alegria e paz. Para a gente tentar o caminho. Muito obrigada. Eu espero que o capítulo sirva para alguma reflexão para todo mundo, como serviu para mim, porque cada vez que eu leio Joana, ela aluga um triplex na minha cabeça e eu tenho que ir desmembrando, porque ela toca nos pontos, na ferida, né? Ela põe o dedo na ferida para a gente aprender. Muito obrigada. Senhor, que a luz do seu amor nos ilumine, nos faça florescer, nos faça transformar todos os sofrimentos da nossa vida em desafios e que possamos, Senhor, vencer um a um. Que a luz do seu amor ilumine nosso caminho e os nossos passos, nos ajudando nessa jornada. Que a alegria de servir preencha o nosso coração. Que a gratidão preencha os nossos sentimentos e que nosso cérebro possa caminhar rumo aos céus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, tá? Obrigada. Gente, agradecer a presença de todos e fazer um convite ao pessoal que assiste no Face, que assiste no YouTube, que venham até a casa,
espírita. É gostoso e às vezes a gente na correria não consegue vir, então graças a Deus a gente tem essa alternativa hoje em dia de assistir pelo Facebook e pelo YouTube, mas venha à Casa Espírita, venha assistir pessoalmente, venha tomar um passe, venha conversar, frequentar a casa com todos aqui, tá bom? E é isso, eu agradeço a presença de todos e até sexta-feira que vem. Boa noite.